Fala, povo de Deus, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos sauda é o Gabriel. Faço parte do grupo de jovens da Igreja Tabernáculo de Deus Sede, a Rua Francisco Inácio 380, Vila Vitória, e venho trazer uma mensagem da parte de Deus para minha e para sua vida. Amados, você que pode, abra a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos, amém? Vai ser o versículo 4 e o versículo 5. Eu vou ler, os irmãos leem comigo, amém? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão ou que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus tirou a nação de Israel com braços fortes da terra do Egito, Deus já tinha falado para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus tem contemplado. As lágrimas que você tem derramado, que eu tenho derramado, não tem sido em vão. Deus tem colhido, Deus tem visto atentamente a minha e a tua vida. Creia que no momento certo, na hora certa, Deus vai operar. Mas está tardando. Não, meu amado, minha amada, Deus não tarda. Deus, ele chega na hora certa. Amém? Então a palavra de Deus diz que Deus tirou aquele povo, que 430 anos foram subjugados. 430 anos de dura servidão, de dura escravidão. Aquele povo tinha uma promessa. Eu e você também temos uma promessa. Nós temos a promessa da Nova Jerusalém, da vida eterna. Não importa. Mas será que realmente Jesus vai voltar? A tataravó, minha avó falava, será que... vai se cumprir, não importa o tempo. Fique firme na promessa. Bem-aventurado aqueles que morreram esperando a promessa de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus tirou aquele povo com mãos fortes da terra do Egito, daquela escravidão, daquela servidão. E o povo começa a caminhar. Só que a palavra de Deus diz que o povo começa a murmurar contra Moisés, falando: quem dera nós tivéssemos ficado no Egito, porque nós comemos da panela, da carne que tinha na panela, do pão, Por que nos trouxe aqui, Moisés, para morrer neste deserto? Deus não te chamou para morrer durante esse caminho, não, filho. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de escola, é lugar de aprendizado, é lugar de crescimento espiritual. E Deus fala para Moisés: olha o seguinte, diga para o povo que eu vou fazer chover o pão do céu, E assim como Deus tem falado, assim aconteceu, Deus fez chover o maná, O maná, traduzido do hebraico, significa o que é isto, Foi o que o povo disse. Quando Deus fez chover o maná, a palavra de Deus diz que pela manhã Deus fazia chover o maná e o povo saía e colhia a quantidade necessária de cada família. Um exemplo, se a família tinha 3 membros, ele colhia a quantidade para aquelas 3 pessoas da família para comer no dia, no dia de hoje, e o amanhã ele sairia novamente e colheria. Amém? E a palavra de Deus diz que era cedo. Quando o povo acordava cedo, o maná já estava sobre o campo ali. O povo pegava e comia. Aquele era o pão que Deus fazia chover diariamente. Primeira coisa, a palavra de Deus diz que quando os raios do sol tocavam no maná, quando o sol começava a nascer e o sol tocava no maná, ele derretia. Então, primeira coisa, o que Deus está falando? O povo tinha que acordar cedo e colher a porção do maná ali, o que era necessário para cada um da família. Eu não posso querer mudança na minha vida espiritual se eu não tiver sacrifício. Depois eu oro, depois eu leio a palavra, depois eu busco. Não, meu amado. Para comer do maná, o povo tinha que acordar cedo. O povo tinha que despertar cedo, porque
Se deixasse o sol levantar muito, o sol ele derretia o maná. A palavra de Deus é bem clara. Quando os primeiros raios de sol batiam no maná, ele derretia. O povo ficaria sem alimento. Ei, quer mudança de vida? Eu quero mudança. Você quer mudança de vida? Ei, coloque Deus como prioridade. Faça primeiramente para Deus. Ei, vai um pouco mais. Ei, levantar cedo exige sacrifício. A gente fazendo uma analogia aqui, ei, para servir a Deus exige o quê? Renúncia. Exige o quê? Sacrifício. Amém? E a palavra de Deus diz, né, que ele colhia a porção para cada dia. Se porventura aquela família pegasse o maná e pegasse para sobrejar para o dia de amanhã, a palavra de Deus diz que virava bicho, né? Aquele maná tinha mau cheiro e tinha bicho. E o que Deus está falando? É o seguinte, se Deus falou para você que Ele está cuidando do hoje, ei, não se preocupe com o teu amanhã. Não, eu vou guardar para amanhã porque amanhã eu não sei. Ei, o não sei, a incerteza é para quem está sem Deus. É para quem vive uma vida sem um rumo, sem um norte. Ei, quando você levanta a tua mão, aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, você dá um sentido à sua vida. Ei, outrora você vivia sem esperança, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito. Ei, quando você aceita Jesus, Ele te toma ali e Ele te dá um rumo, Ele te dá uma orientação, Ele te dá uma posição, Ele te dá um caminho a seguir, né? E nós não podemos duvidar. Quando Ele fala para você, ei, eu cuido do amanhã, Ele cuida do amanhã. Não adianta a gente falar, eu confio em Deus e ficar com a incerteza. Será que vai dar certo? Ei, não coloque dúvida. Uma vez que você confiou, colocou no altar do Senhor, tenha fé. Amém, meu amado? Então a gente não pode fazer igual aquele povo que fazia. Guardava o maná, estragava, virava bicho. Ei, confie 100% em Deus. Confie. Se Ele disse que do amanhã Ele cuida, do amanhã Ele vai cuidar. Tenha fé. E a palavra de Deus diz aqui que no sexto dia eles poderiam colher uma porção dobrada. Amém? Por que eles poderiam colher uma porção dobrada do que era normalmente? Porque Deus mandou o povo guardar o sábado, né? O sábado eles não trabalhavam. Então, na sexta-feira, eles poderiam guardar o dobro, porque no sábado Deus não mandava o maná. Então na sexta-feira, eles colhiam a porção de sexta-feira e a porção do sábado, porque no sábado não trabalharia, então Deus não fazia chover maná. Voltava o maná no domingo, que é o primeiro dia da semana. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Ei, é o seguinte, fique atento nos meus estatutos, fique atento na minha palavra, na minha vontade, no meu querer. Ei, se Deus está falando que é necessário, você fazer o uso, eu fazer o uso desse maná aqui, trazendo para os dias de hoje, esse é o maná. Se a gente fazer igual o povo, no dia que é para a gente colher o dobro, por quê? A gente tem que ter o que? Azeite de reserva. A gente tem que ter essa palavra aqui no nosso coração. Porque se porventura você passar por qualquer tipo de problema, você vai ter o que? Reserva. Amém? Azeite de reserva. É necessário a gente ter reserva. A gente não pode andar simplesmente, só contando que eu li uma vez só, tá? Não, amado. Esse aqui é o alimento diário. E assim como na sexta-feira podia colher dobrado pro dia do sábado que Deus não mandava, Deus está falando, a gente não sabe do dia da manhã. Então quando Deus fala para você, guarde esta palavra, medite, porque o dia que você precisar, se porventura você passar por algum tipo de problema que você não conseguiu ler a palavra, você vai ter o quê? Palavra de reserva. Você vai ter o quê? Azeite de reserva. Amém, meus amados? Então que nós possamos ficar com essa palavra, crendo que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. Ele não faz acepção de pessoas, Ele é imutável. Ele é o verbo que se conjuga no passado, presente e futuro. Ele era, é e há de vir. Amém? Tome posse dessa palavra, tome posse dessa provisão. Não temas, tão somente creia no Senhor, faça a vontade dEle de todo o teu coração e Ele tudo fará na tua e na minha vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.